E aí, pessoal, beleza? Que eu não gravo nada, não coloco umas aulinhas aqui. Espero que estejam todos bem. A gente vai voltar a colocar os vídeos aqui nessa plataforma por conta da incerteza que a gente tem aí sobre a volta às aulas, né? Já virou uma certeza mesmo, né? Que tá acabando o ano, a gente não conseguiu estar junto e o canal que a gente tem, o WhatsApp e o Facebook, às vezes é muito limitado para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Falo muito, quem é aluno meu sabe, eu falo bastante mesmo. Eu gosto de falar, gosto de, 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 de fazer exposição das coisas que penso, mas essas exposições que eu vou fazendo, elas têm como base a tentativa de criar um diálogo, né? A ideia é apresentar argumentos, apresentar temas, apresentar ali alguma coisa que provoque o colega que está ali na sala de aula, para ele ter alguns questionamentos e participar da aula, tentando provocar. A nossa ideia é sempre provocar vocês, né, para uma conversa. A ideia é construir, né, e não ir lá e passar conteúdo. Na verdade, a ideia é sempre fazer uma construção. Vai sempre ter os barulhinhos, tá, pessoal? Vocês sabem que nada normal, nada diferente, né? Porque na sala de aula a gente também tem bastante barulho. Passa caminhão na rua, né? É o caminhão do gás, é o caminhão do ovo, né? Carro buzinando, normal, nada fora do normal. Realmente o que faz falta é ter aqui a presença de vocês para falar: volta, professor, volta para a aula, volta o foco. Quem presta mais atenção na aula sabe que eu perco o foco várias vezes, né? Então vamos lá, a gente vai falar do continente africano. Eu acho bastante complicado falar do continente africano. Estava conversando há pouco com um colega de trabalho falando, né, que quando a gente tem algumas convicções e essas convicções elas são balançadas e apresentam novos fatos para a gente tem que rever as coisas que a gente pensava, né? E o continente africano é um pouco isso para mim, né? Ele foi apresentado para mim de uma forma até a faculdade. No ensino universitário superior, eu tive a oportunidade não de estudar o continente africano, mas de perceber que havia uma ausência sobre os estudos desse continente na minha formação, não só sobre o continente do ponto de vista físico, mas principalmente do social, histórico e político. Ainda é bastante carente isso na minha formação, mas ainda bem que existem hoje uma série de formações que são abertas aí também aos professores, né, de escola pública, da rede privada, dentro das universidades, né, principalmente ali, que me abriu as portas para entender um pouco melhor o continente. Foi um curso que eu fiz ali na Universidade de São Paulo, há um ano atrás, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim mesmo, bastante. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência ela me trouxe dificuldades, mas boas dificuldades, porque me coloca num desafio de estudar, né? Estudar, e quando eu estudo, eu tenho que questionar aquilo que eu estou estudando, para não cair no senso comum, né? Tomar cuidado com o senso comum, com as opiniões já pré-estabelecidas e conseguir separar o que é fato do que é apenas opinião. Às vezes a gente carrega uma opinião por tanto tempo na nossa vida que a gente acaba achando que a opinião é um fato, né? E eu já fiz isso um monte de vezes com uma série de temas, né? Mas é a vida, né? A gente vai aprendendo, né? Professor não tem tudo, né, esclarecido, né? Tudo pronto, não, tá? A gente está aprendendo o tempo inteiro na nossa profissão, ainda bem. Mas é cansativo, vamos lá. Mas eu vou fazer com o continente africano da mesma maneira que eu fiz com o continente europeu. Vou tratar de forma diferente, né? Tratando um continente, aqui vou tratar um outro continente. Primeira coisa que a gente tem que deixar estabelecido aqui, que pode ter gente que vai olhar e vai falar: nossa, que besteira falar, nem precisa falar uma coisa dessa. Mas tem que se pontuar,
que o continente africano, como diz o nome, né, é um continente. Então, a África é um continente, a África não é um país, tá bom? As pessoas tendem a, quando falam de África, pensar em um país. Existe um país chamado África do Sul, tá bom? Aqui no mousezinho, acompanha ele na tela, ele fica nessa região aqui, tá bom? Aqui fica a África do Sul, tá bom? Um país, mas existe o continente africano, tá bom? Formado por 57 países, tá bom? E mais de 100 nações. O que é isso, né? O que significa tem 57 países e mais de 100 nações? Vamos lá. Quando a gente fala de nação, né, ou de etnia, a gente está falando de um dado cultural, tá bom? Quando a gente fala de uma nacionalidade, a gente está falando ou de etnias, né? A gente está falando sobre traços culturais que ligam essas pessoas, né? A língua, a religião, as tradições, né? Alguns costumes, e que ligam essas pessoas. E essa ligação, por meio de elementos da cultura, eles criam aquilo que a gente chama de etnia, também aquilo que a gente chama de nacionalidade, tá bom, pessoal? Só que a nacionalidade, ela hoje é um termo usado para falar sobre essa etnia ou sobre esses costumes, mas dentro de um território. Embora a nacionalidade ela seja algo que vai além da fronteira. Por exemplo, existe uma nação judaica. Existe uma nação judaica. Mas a nação judaica, ela não está limitada por uma fronteira. A nação judaica, ela está distribuída pelo mundo inteiro. Uma cultura muito forte, né? Eles preservam a língua, eles preservam a religião deles, preservam tradições e costumes, e isso dá para eles, então, o caráter de uma nação, né? Existe um país do povo judeu que se chama Israel. Bastante polêmica a história da criação de Israel até hoje, né? Mas eles têm o país deles, é um país novo. O Brasil tem bastante importância na formação do Estado de Israel, mas antes de existir o Estado, né, Israel, um país, né, do povo israelita, são judeus, na maioria, nem todos os que são israelitas são judeus, tá bom? Mas essa nacionalidade deles, ela é anterior à criação de um Estado nacional. É muito anterior a isso. E a nacionalidade deles é muito maior, né, muito mais forte do que as fronteiras, né? As fronteiras da história do mundo inteiro, todas as fronteiras elas são móveis. As fronteiras são erguidas, depois as fronteiras desmoronam, né, deixam de existir, se expandem, se contraem. As fronteiras elas são um dado que se desfaz no tempo, né? Já a nacionalidade, as nacionalidades, né, ou esse elemento étnico, né, as etnias, esses valores, né, essas tradições, elas tendem a sobreviver mais tempo se um povo defende essas tradições, né? A cultura judaica de hoje não é a mesma de 2.000, de 3.000, de 4.000 anos atrás, mas muitos elementos ainda estão presentes lá, tá bom? Mas tem uma diferença aí entre a nacionalidade e o Estado, né? E o país, tá bom? Então vamos voltar para a África, né? Porque eu falei para vocês, eu viajo bastante, né? Eu vou fazer esse vídeo curto, tá bom? Daqui a pouco eu vou desligar ele, depois eu vou lançar um outro vídeo e vocês vão acompanhando conforme der tempo de acompanhar esse bate-papo, tá? Mas eu vou pedir para vocês que acompanhem, tá, pessoal? E que depois, assim, se ficar dúvidas, ficar alguma curiosidade, pergunta, tá bom? Para a gente poder continuar fazendo o trabalho que a gente gosta tanto de fazer, que é trocar ideia com a molecada aí que vai construir esse futuro que a gente certamente nós teremos, tá bom? Mas vamos lá, por que eu falei então dessa questão da etnia dos judeus quando eu estava falando de África, né? Porque eu estava falando o seguinte, na África existem ali 50 e tantos, né, os 57 países do continente africano, mas existem mais de 100 etnias. Mais de 100, tem bicho.
bem mais de 100. Eu já vi em um lugar falando 300, em outro lugar eu vi falando 100, e eu não consegui uma fonte que eu consiga falar, é isso, tá bom, pessoal? Se alguém tiver aí, por favor, manda pra gente uma fonte que fala quantas exatamente são. Mas o mapa que vocês estão vendo aí na tela, eu vou explicar uma coisinha para vocês. As linhas aqui, ó, mais escuras, elas estão delimitando países, tá bom? Aqui onde eu estou passando o Egito, tá bom? Dentro do Egito, vocês percebem que tem várias cores, né? Cada uma dessas cores que vocês estão vendo aqui, elas representam uma etnia. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que as cores que estão por dentro, elas não respeitam essa linha aqui, ó, mais escura do país. A etnia, ela é algo, como eu falei, a etnia ela é algo que transcende a ideia, ela ultrapassa a barreira das fronteiras nacionais, as fronteiras de estado, tá bom? As etnias, elas estão além disso, porque são costumes, são tradições, são formas de pensar, são valores, religiosidade, e essas coisas vocês sabem que não dá para você construir um muro e falar, não, daqui para cá é assim, daqui para cá é de outro jeito, porque a gente está falando sobre abstrações, né? A gente está falando sobre a forma de pensar das pessoas, né? Não seguro, o pensamento é livre, né? E essas cores que vocês estão vendo aqui no mapa, elas representam cada uma das etnias no continente africano. Então, olha só a riqueza que tem ali, olha o tanto de etnia que tem dentro desse território, tá? Então, quando fala de África, primeiro, a África não é um país, a África é um continente. Quando se fala de culturas do continente africano, aí, né, mais de 100 etnias diferentes, então um monte de cultura que tem ali dentro. Quando fala de países, aí a gente pode falar que os países são os 57. Vocês vão ver lugar marcando 54, vocês vão ver lugar marcando 47 países, e vocês vão perceber que existe uma variação da quantidade de países no continente africano. Mais adiante a gente vai estudar por que fica de um lugar para o outro, de uma fonte para outro, de um ano para outro, existe essa variação no número de países do continente. Mas com o tempo a gente vai ver isso mais adiante, tá bom? O que dá para adiantar é que todas essas fronteiras que existem no continente africano, elas são fronteiras nacionais, as fronteiras de países, elas são fronteiras artificiais, tá bom? Eu acho que vocês estudaram isso com os professores de história de vocês, quando falava sobre o imperialismo europeu, né? Sobre as colônias que foram criadas no continente africano, dos europeus partiram para cima do território africano ali após a Conferência de Berlim, dividindo entre eles os territórios, dividindo o território que era ocupado por outras pessoas, né? Então, não é dividir, né? Foram lá e tomaram, né? Como se fizesse a partilha de um roubo, né? Um grupo de pessoas com poder, com arma na mão, com um exército que decide tomar a terra aonde vivem outros povos, né? Tomar as riquezas naturais, explorar o trabalho dessas pessoas e de forma extremamente violenta, né? No Congo, pelo amor de Deus, o que acontece ali é desumano durante o período do imperialismo, tá, pessoal? É algo horrível mesmo. A gente provavelmente vai ver um pouco mais adiante, mas eu queria muito que a gente pudesse fazer uma aulinha aqui, gravar junto com um professor, uma professora de história, para a gente poder falar um pouco sobre esse dado do Congo, né? Como que aconteceu a exploração ali, que foi extremamente violento que aconteceu ali, tá bom, pessoal? Coisa triste mesmo, tá? Mas vamos fazer isso em um outro momento, tá? Vai ter essas interrupções. Bom, pessoal, a gente vai fazer assim, tá? A gente vai parar por aqui. Eu falei nesse espaço curto, né, de tempo sobre a diferença entre nação, sobre etnia, para que vocês possam olhar para o mapa e diferenciar o que é um país, né, um estado nacional, e o que é que são a distribuição, e o que é a distribuição das etnias dentro do território africano, tá bom? A África sendo um continente, tá bom? Lembra disso, a África é um continente, lá dentro tem uma série de países. Falamos também
da artificialidade das fronteiras. Essas fronteiras que tem lá, qualquer fronteira, pessoal, é artificial, tá bom? Mas ali existe uma imposição da fronteira por um agente externo. As fronteiras nacionais do continente africano, né, dos países do continente africano, são fronteiras que foram impostas, né, a maior parte delas são fronteiras impostas durante o período do imperialismo europeu. Então, as fronteiras foram criadas por países estrangeiros, foi pela violência de povos estrangeiros ocupando aquele território, tá bom? A gente encerra essa aula por aqui, tá bom? Senão vai ficar muito extensa, mas eu vou ir colocando outras aulas para a gente poder discutir o continente africano, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.